O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na 8ª de Páscoa. A igreja, para celebrar este grande mistério, o mistério da Páscoa, a igreja celebra como um único dia esses 8 dias. Então, até o próximo domingo, nós estaremos celebrando a Páscoa, e até lá nós podemos tranquilamente desejar uns aos outros Feliz Páscoa, embora as pessoas vão achar meio estranho, porque para elas, no máximo, e olhe lá, sendo o coelhinho da Páscoa o personagem principal, a Páscoa se resume ao domingo passado, quando para nós cristãos a Páscoa, dura todo este tempo de 50 dias até Pentecostes, e como um único dia esta 8ª. Então até o próximo domingo podemos tranquilamente nos saudar com um feliz dia de Páscoa. Pois bem, então a igreja celebra em 8 dias esta realidade, a realidade deste único dia, deste único mistério, deste grande e maior mistério da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. E durante esses 8 dias, todos os evangelhos vão contemplar realidades da ressurreição de Cristo. Vocês podem ver que ontem, hoje, amanhã e até o próximo domingo, nós sempre iremos contemplar evangelhos que tratam desta realidade, aspectos particulares deste evento histórico: Cristo ressuscitou. E hoje, meus santos, eu gostaria de enfatizar a grandiosidade do poder da graça de Deus. Isto é, uma realidade, meus santos, que nós temos que ter em mente. Eu sei que parece meio óbvio, mas é bom que se deixe bem claro: a graça de Deus transforma os corações. A graça de Deus realiza o impossível, e isso, meus santos, não pode ser frase de efeito. Nós precisamos crer nesta realidade de que Deus pode transformar as realidades mais
distantes e difíceis para nós. Vejam aqui o evangelho de hoje. Maria Madalena, daquela que São Lucas diz que foram tirados 7 demônios, aquela pecadora pública, aquela mulher que vivia buscando consolações nas criaturas, ela hoje aqui aparece chorando por nosso Senhor. Ela, depois de perdoada e depois de seguir Jesus até a cruz, nós a vemos aqui com um coração purificado e apaixonado, um coração apaixonado por nosso Senhor. Diz aqui o relato que ela chorava, que ela viu, enquanto ela chorava, ela estava do lado de fora do túmulo, que enquanto ela chorava, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E diz então que ela viu aqueles 2 homens, que eram 2 anjos. Os anjos perguntam a ela: mulher, por que choras? E ela continua conversando com eles, como se eles não fossem muita coisa. Ora, se nós olharmos os vários relatos na Sagrada Escritura de aparição de anjos, nós veremos que quando as criaturas veem um anjo, elas se admiram, elas são tomadas até mesmo de um santo terror e temor. Por quê? Porque os anjos são criaturas grandiosíssimas, perfeitas, criadas, perfeitas, de modo que as criaturas se encantam. Mas Maria Madalena, olha aqui o admirável, aquela que outrora buscava nas criaturas consolação, não se sente consolada com a presença dos anjos, porque só Jesus a consola. Aquela que outrora buscava consolações, descanso para a sua alma nas criaturas, ela agora não encontra descanso para a sua alma, nem sequer com os anjos. Aquela que procurava consolo nas coisas e nas pessoas, agora ela não se sente consolada pelas criaturas celestes, mas apenas por Jesus. Meus irmãos, aqui está um sinal de uma alma santa. Quanto mais próxima de Deus aquela alma está, quanto mais sedenta, quanto mais próxima de Deus ela está, mais sedenta de Deus ela se torna. E quanto mais sedenta de Deus ela é, menos dependente das criaturas ela se torna. Isto é, ela agora tem apenas fome de Deus, desejo de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor? É admirável, meus santos, é admirável que ela não se jogue aos pés desses anjos, mas que os trate até com certa irreverência, nem se importa com eles, porque o que ela quer de verdade é o amado da sua alma. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Meus irmãos, diante desta realidade, nós também somos chamados a nos perguntar: e nós? O que buscamos? E nós? Por que choramos? Quem é? Quais são os motivos das nossas lágrimas? Eu não tenho dúvidas de que nós choremos. Eu não tenho dúvidas de que exista uma sede de algo nos nossos corações. Mas a pergunta é: existe sede da coisa certa? Santo Agostinho, ele diz assim, que
Ele não pede que nós não amemos, mas que nós amemos a coisa certa. De que Deus não pede que nós não amemos, mas que nós amemos aquele que deve ser amado. E nós muitas vezes, meus santos, amamos e sofremos por coisas tão fúteis. Amamos e sofremos por bens, quando são bens, porque às vezes amamos e sofremos pelos pecados, pelas coisas desregradas, pelas coisas más, mas às vezes amamos e sofremos tanto e perdemos tanto a paz por coisas lícitas, sim, mas por coisas passageiras. O que é que eu quero dizer com isso? Que não seja lícito você amar os seus filhos, que não seja lícito você amar a sua esposa ou o seu marido, os seus pais, a sua saúde, que não seja lícito você buscar a sua segurança financeira. Tudo isso é lícito, não há nenhum mal, muito pelo contrário, né? Há um bem em você amar os seus filhos, os pais, a esposa, o marido. Não há nenhum problema em você trabalhar para ter uma segurança financeira, mas o problema é quando essas realidades que não são essenciais se tornam o centro da sua vida e que arrancam as suas lágrimas. Isto é, você vive chorando, você vive sofrendo e vive se lamentando porque a sua situação financeira não está como você gostaria ou como você precisa. Você vive chorando e sofrendo porque você não tem o emprego que você gostaria, ou porque o seu trabalho não está indo muito bem, a sua empresa está em dificuldades. Ok, meu santinho, mas a pergunta é: você chora muito mais porque Deus ainda não é o centro da sua vida? Você chora muito mais porque você ainda não ama a Deus de todo o seu coração? Você chora muito mais os seus pecados? Se a resposta for não, você ainda é um idólatra, porque você é capaz de chorar pelas coisas passageiras, por mais justas que elas sejam, mas você ainda não chora os seus pecados e não chora por saudade de Deus. Sim, porque nós podemos chorar por essas duas realidades, e as duas são justas, lícitas e santas, santíssimas. Chorar pelos pecados que cometemos, que maravilha, que graça, e chorar por piedade, por devoção, por amor a nosso Senhor, que é maravilhoso. Quem dera, meus santos, quem dera que nós pudéssemos de verdade viver essas duas realidades. E infelizmente, com toda sinceridade, para vocês que estão aqui na igreja e para vocês que acompanham pelas redes sociais, existem muitos, mas muitos cristãos, talvez ninguém aqui nesta igreja tenha sequer uma vez na vida chorado de verdade os seus pecados e de devoção por amor a nosso Senhor. Chorar pelos seus pecados não por vergonha de tê-los cometido, chorar pelos seus pecados não pelas consequências desastrosas que eles trazem à sua vida, mas chorar os seus pecados porque você entristeceu o coração de Deus, porque você ofendeu a Deus, porque você magoou, porque você entristeceu o coração amorosíssimo de nosso Senhor. Esta contrição perfeita que muitos cristãos passam neste mundo sem nunca experimentar, sem nunca ter demonstrado uma vez na vida uma contrição perfeita, nem nunca, muito menos,
ter derramado na vida uma lágrima de verdadeira devoção, piedade e amor a nosso Senhor. E o admirável, meus santos, é que nós não estamos falando aqui hoje de uma alma perfeita, perfeitíssima, que sempre foi perfeita, perfeitíssima. Nós estamos falando de uma alma que outrora fora possuída por 7 demônios, uma pecadora pública, uma mulher para quem nós não víamos solução, muito menos santidade, uma mulher para a qual nós não víamos salvação, muito menos de se tornar este exemplo luminosíssimo para todas as almas consagradas, Santa Maria Madalena. Meus irmãos, contemplar esta realidade é deixar que a esperança encha o nosso coração. Você pode olhar para a sua vida e se ver um miserável, que você é tão apegado às coisas passageiras, que você é tão preguiçoso, preguiçosa para as realidades espirituais, você que se sente tão incapaz de santidade, e o é de fato, pelas suas próprias forças, você é incapaz de santidade, pelas suas próprias forças, você irá sempre rastejar, nunca pelas suas próprias forças, você vai voar alto, vai enxergar longe, vai ser uma alma elevada, uma águia, espiritualmente falando. Mas você, esperando da misericórdia de Deus, você pode se encher de esperança. Você hoje é chamado a pedir a intercessão de Santa Maria Madalena, e pedir a ela que interceda a Jesus, esta graça que Jesus a ela concedeu, de você amá-lo muito. O grande problema também dos cristãos é que muitos estão acomodados, isto é, ou acham, têm a louca pretensão de já amarem suficientemente a Deus. Gente, eu já amo a Deus suficientemente. Imagino, eu entro todos os dias na internet só para assistir vídeos, palestras, cursos, missas, vídeos espirituais, cursos de espiritualidade, palestras sobre a santidade, a Santa Missa. Eu só assisto isso, padre, na internet. Ótimo, muito bem. Padre, eu vou à missa todos os dias, isto é, eu estou ok com Deus. Imagine, tanta gente que vive pecando, fazendo coisas erradas, buscando a maldade dos outros, e eu vou à missa todos os dias, eu rezo o texto todos os dias, já está bom, né? Meus santos, quando nós dizemos isso, quando nós sentimos uma satisfação no pouco que a Deus oferecemos, é porque a Deus amamos pouco, porque a medida do amor é querer amar cada vez mais, é amar sem medida, é nunca estar satisfeito. Mas se eu acho que já estou ok com Deus, não preciso melhorar, é porque o meu coração se tornou mesquinho. Precisa existir, e se isso estiver no seu coração, é sinal de que a semente da santidade está aí. Isto é, se no seu coração existir uma inquietação de eu preciso amar mais a Deus, eu preciso me oferecer mais a Deus, eu preciso ser mais generoso com Deus, eu preciso, e você se esforça, a semente da santidade está fecundando, está crescendo no seu coração. Mas se você, mesmo que em estado de graça, repito, mesmo que em estado de graça, você está acomodadamente satisfeito com o que a Deus você está oferecendo, e às vezes até achando que está oferecendo muito, a santidade está longe de você. Mas existe também a outra situação, aquela pessoa que se vê no pecado, que se vê amarrada ao pecado e diz: a santidade não é para mim. Percebe que são duas situações diametralmente opostas, mas negativas.
mas danosas. São diametralmente opostas, mas são danosas. Por quê? Porque enquanto um dá um pouquinho e acha que já é o suficiente, o outro, porque se sente incapaz de se oferecer a Deus, acha que a santidade não é para ele. E Maria Madalena nos apresenta, meus irmãos, que Deus, Ele pode realizar o impossível. Isto é, o poder grandioso, o grandioso poder de Deus, que é capaz de chamar à vida os corações mortos, que é capaz de chamar à santidade os corações amarrados no pecado ou no seu comodismo. Então peça hoje, agora, de verdade, joga o sono de lado, bata no seu rosto se você está com sono e este sono impedindo a sua oração, e peça: meu Deus, eu te suplico, concede-me a graça de chorar por ti, de chorar os meus pecados, eu que me sinto ligado a eles. Dá-me a graça de chorar com horror e com repulsa os meus pecados, porque te ofendem, porque te crucificaram. Dá-me esta graça, Senhor, e dá-me também a graça, Senhor, de chorar de devoção, de chorar de amor, de chorar de reverência, de piedade. Imagine, meus santos, se os católicos, e isso deveríamos fazer não por mero teatro, mas por impulso do coração, se nós entrássemos na fila da comunhão cheios de reverência. Eu vou me encontrar com aquele com quem haverei de me encontrar por toda a eternidade. Eu vou me encontrar com o amado da minha alma. Se Madalena chorava, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram, eu, quando entro na fila da comunhão, eu sei onde o vou encontrar. Mas se você entra com certa frieza e indiferença, é porque este amor não é cálido, não é quente, não é verdadeiro no seu coração. Pois peça por intercessão de Santa Maria Madalena, mas peça também por intercessão dos grandes pecadores e que se converteram, que se tornaram santos, de um São Camilo de Leles, de um São Francisco de Assis, de um Santo Agostinho de Hipona, de Santa Maria Madalena e de tantos outros que, de uma vida transviada e desviada e destruída, amaram a Deus de todo o coração, ao ponto de chorar os seus pecados e chorar de devoção, amor e piedade a nosso Senhor. Que nesta terça-feira da 8ª de Páscoa, com toda a confiança na misericórdia de Deus, a Ele supliquemos esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.